Eu quero agora declarar a vitória sobre você. Preste atenção no que eu vou ler. Eu vou ministrar agora para a sua família. Para você que tem filhos, menores, pequeno, criança, pré-adolescente, adolescente, o jovem, né? Para todos que têm filhos. Mas quero levar a palavra a você, pai, você, mãe. Quero ler um texto e começar a ministrar algo profético, algo sobrenatural, de cura, de libertação, de restauração, em nome de Jesus. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1 diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Interessante esse texto aqui, muito interessante. Todo filho e filha que honra pai e mãe, ele tem vida longa, ele vive muito, tem promessas, é o primeiro mandamento com promessa. Mas é importante falar também para os pais. Muitos pais, por falta de sabedoria, não têm sido sábios em suas palavras, mas têm provocado a ira dos filhos. Tem certos pais que eles querem forçar a barra, como diz o ditado, né? Forçar a amizade, ou seja, eles acham que tem todos os poderes na mão e vai falar algo e o filho ou a filha vai obedecer. Os mais experientes de vida do passadão, né? Lembra, lá no passadão, bem no passadão mesmo, muitos pais, principalmente o pai, ou até a mãe também, né? Ele olhava para um filho ou para uma filha, só um olhar ela já dizia. Eu lembro minha querida mamãe, minha saudosa mamãe Heloísa Nogueira Pereira. Eu sou filho único e meu pai, com 28 anos, ele morreu. E eu cresci sendo educado pela minha mãe. Então, evidentemente, são épocas diferentes de hoje. E naquela época, a minha mãe, ela olhava para mim, eu já sabia o código. Ela não precisava nem abrir a boca para falar, eu já entendi. Opa, tem que acertar aqui a rota. Eu sei que os tempos mudaram e hoje a coisa está bem diferente. Só que uma dica que eu dou para cada pai e mãe que está interessado nesse assunto, para a gente orar pela família, inclusive, é que o que vale hoje não é tanto o seu sermão, o seu ensinamento, é o seu exemplo. Exemplo. O exemplo. Muitos pais e mães estão deixando a desejar. Eles não dão bom exemplo e quer, né, dar ordem para o filho ou para a filha fazer algo que nem eles fazem. Claro que há as exceções, aí cada um sabe da sua vida, né? Então, aqui em Efésios, ele está dizendo o seguinte: vós pais, porque tem pai e mãe que eles querem cobrar do filho, mas não é recíproco, é de ambas as partes, né? Então, e vós pais, não provoqueis a ira, entendeu? É forte esse negócio aqui. Então, os pais são responsáveis pela educação dos filhos, são os pais. Eu sei que muita coisa mudou, a gente está atualizado com as mudanças, né, de comportamento e tudo mais, mas a Bíblia é a mesma. A Bíblia não mudou, não. A palavra do Senhor continua tendo o mesmo valor, os mesmos princípios, né? Então, são os pais os responsáveis. Então, uma dica que eu dou aqui com toda franqueza e respeito: se você é casado ou você pretende casar, pense primeiro antes de colocar filho no mundo.
porque é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Às vezes tem pessoas que pedem até oração para ter filho e depois consegue e depois quando tem, larga. Como é que pode uma coisa dessa? Então é responsabilidade. Aliás, o Salmo de número 127, o verso 3 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor. Senhor aqui está falando de Deus, Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Eis que os filhos são herança do Senhor. Então você que é pai e mãe, aprenda isso aqui. Você vai dar conta de ter tido um filho e uma filha. Entendeu? Então busque fazer a sua parte. Às vezes, no ministério pastoral é comum a gente receber pessoas pedindo socorro, ajuda, oração. Às vezes até conversamos com várias pessoas no presencial e tal. E já cheguei a ouvir alguns pais dizerem assim: pastor, onde que eu errei para estar acontecendo tanta coisa, não é? Então nem tudo que acontece de ruim com relação ao teu filho, à tua filha, não é fator que você fez algo errado. Hoje na vida a gente sabe, mesmo você fazendo a coisa corretamente, diante de Deus e dos homens, vai ter problema. Isso é lógico, Existem as influências, existem vários fatores. Agora, o Salomão, na sabedoria que ele teve, que Deus deu para ele, ele fala em Provérbios, capítulo 22, o verso 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Por isso que no início aqui desta palavra, eu foquei quem tem jovem, adolescente, junior, criança. Por quê? Porque quem já é adulto, bem grandinho já, esse texto não se aplica nele, porque está falando de criança. Instrui o menino, instrui. Em outras Bíblias diz assim, ensina a criança. Então não está falando para gente grande, é para criança. Então o que acontece? Eu tive uma boa instrução da minha mãe. Eu lembro de muitas delas. Então não tive problema. Por quê? Porque eu segui as instruções que ela passou para mim. E a minha querida mamãe, e falo isso com muita alegria, ela deixou um grande legado para mim. E ela, de fato, ela falava pouco, mas ela, para mim, foi um grande exemplo de vida. Exatamente. O exemplo de vida. Perfeita ela não era, nem eu sou, mas não estamos falando disso, eu estou falando de exemplo. Entendeu? Então, isso aqui é uma palavra. Logo que eu entrei no estúdio, algo dizia que eu ia falar sobre família. Eu estava com um texto na cabeça aqui, mas eu entrei no estúdio, algo estava me dizendo, algo não, Deus, né? O Espírito Santo falando algo, que eu ia dizer esse assunto. Então isso é importante, porque as famílias, elas estão desajustadas. Por vários fatores. Por vários fatores. Obviamente, meus amados e queridos ouvintes, obviamente, Jesus faz milagres. Obviamente, Jesus tem poder de realizar maravilhas na sua vida. Naquilo que é impossível você e eu fazermos, Deus fará. O impossível é com Deus, mas o possível é nós. Entendeu? Porque às vezes a gente foca a fé, a certeza, o agir de Deus, e isso é sensacional, isso tem que ter, óbvio. Mas às vezes a gente joga tudo para esse lado espiritual e esquece de fazer a nossa parte. Esquece. E a gente sabe, meus amados, você sabe, né? E o que eu vou falar aqui não é contra, porque todo mundo tem. Hoje, milhões e milhões e milhões de pessoas têm um celular na mão. E hoje um celular na mão, se ele é conectado à internet, o mundo está ali dentro. Então um conselho que eu dou a você que tem filhos pequenininhos, desde o filho da pequenininho, 1 aninho, 2, tá meio chorando ali, você já coloca um celular na mão dele, para ele te dar sossego. Vamos ser claros, vamos rasgar o verbo aqui, né? É ou não é? Então a pessoa, muito cuidado com isso. Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Entendeu? Então a tecnologia é uma bênção. Se não fosse,
eu não estava alcançando milhares de pessoas pela internet? O rádio tem um alcance, mas com a internet vai mais longe. Então, não estou falando contra, só estou dizendo que você que é pai, você que é mãe e tem filhos pequenininhos, você tem que ter mais cuidado. É isso. Cuidado, acompanhar um pouco mais de perto. Às vezes, a gente sabe que, pela necessidade, o marido está trabalhando, a esposa trabalha, todo mundo está trabalhando, isso beleza. Isso é bacana, isso faz parte. Só que se você tem filhos pequenos, às vezes é melhor a mulher sacrificar um pouco o seu lado profissional e cuidar melhor dos filhos pequenos, principalmente dos pequenininhos. Entendeu? Eu não estou falando que você vai pedir a conta para cuidar de filho, mas às vezes vai ter que fazer. Pasmem. Talvez você nunca ouviu falar isso, mas é necessário. Os tempos mudaram, né? Às vezes naquele afã de ganhar muito dinheiro, de fazer fortuna, quando vê o teu filho você está colocando na mão de outro para cuidar. Eu não estou falando de pessoas que às vezes coloca numa creche, coloca para ir trabalhar. Isso faz parte, a gente entende, óbvio. Eu entendo um pouquinho, né? Deus permitiu que eu e minha esposa, Deus nos abençoou com um casal de filhos maravilhosos. Então a gente, lá quando eles eram pequenininhos, então aquilo que eu aprendi da minha mãe e a minha esposa aprendeu do seu pai, a gente foi colocando em prática, entendeu? Foi colocando em prática. Hoje, pela graça e a misericórdia e a bondade de Deus, nossos filhos são uma bênção. Eles são adultos, formados e tudo mais, e é isso aí. Não tenho dores de cabeça com eles. Por quê? Porque a gente ensinou a coisa certa. Não os obrigou a fazer nada. Buscamos dar exemplo. Lembrando que, aqui eu não estou passando lição de moral e muito menos dizendo que eu sou perfeito. Ninguém é perfeito, mas isso é outro assunto. Estou dizendo de dar exemplo como pai e mãe. Então, às vezes, nós, quero incluir também, todos nós, às vezes a gente quer dar bons ensinamentos, quer ensinar muitas coisas boas, tudo bem, vale a pena, se dá para ensinar, ensina, mas busque viver aquilo que você ensina. Esse que é o que dá resultado na vida, não é apenas nós falarmos como um papagaio falante aí, não. É a gente buscar refletir, em que área eu tenho que melhorar? Qual a área da minha vida eu preciso melhorar? Aí você que tem que fazer essa análise é para os adultos. Agora os bebezinhos, as criancinhas, pequenininho, são de menores, é responsabilidade do adulto, a começar com o pai e a mãe. Então, preste bem atenção nisso aqui. Se você instrui a pessoa, boas maneiras, ensinar as crianças a respeitar o outro, a respeitar o professor, a respeitar as autoridades, é isso. Se a gente vê que está um monte de coisa esquisita no mundo e no Brasil também, não é porque certas coisas que eu não posso nem falar aqui, para não perder o foco da palavra, se algumas coisas não estão legal, está um monte de gente dando mau exemplo, mas pelo menos na tua casa seja diferente. Esse é o fator. Eu não vou dar conta da casa do vizinho, eu vou dar conta da minha casa. Entendeu? É assim que funciona. Então a gente, às vezes, quer consertar o mundo, mas não conserta o nosso mundinho, que é o nosso lar, nossa casa, nossa família. Entende? Então começa assim. Então, meu amado, se é que deve ter, com certeza, muitas mães, muitos pais me ouvindo e tem filhos pequenininhos, cuide do seu pequenininho. Cuide. Cuide. Entendeu? Cuide porque você não pediu essa bênção. Você não pediu esse filho, essa filha. Vocês não oraram. Vocês não pediram que Deus abençoasse? Deus abençoou e Ele é bênção. Os filhos são herança do Senhor. Então por que você está desistindo do teu filho, da tua filha? E desistir é no sentido seguinte: pastor, os meus filhos agora já são grandes, já passei essa fase. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Quando a gente faz a coisa certa, quando eles são pequenininhos, e ensina, e dá exemplo, e dá bons ensinamentos, quando eles ficarem adultos, se eles tomarem um outro rumo, aí eles são adultos, aí eles vão assumir as responsas deles, entendeu? Aí não é com você. Você tem que entender isso aqui, né? Principalmente alguns cristãos, né? Porque a gente está nesse meio, então a gente escuta muito. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, ele cresceu comigo indo na igreja, pastor, eu levava ele na igreja e fazia não sei o quê. Beleza, irmão, se você fez a coisa certa, então agora ele é adulto. Agora você tem que continuar orando por ele ou por ela, intercedendo para que o Espírito Santo faça algo
nele, se ele saiu do caminho, se ele saiu dos propósitos de Jesus, entendeu? Eu entendo que não é fácil, deve ser difícil mesmo, né? Porém, você fez o dever de casa? Você fez a coisa certa? Então, deixa Deus agir. Alguém pode estar pensando, ih, pastor, errei, falhei. Mas Deus conserta, é claro. Deus é misericordioso. É a graça de Deus. Talvez você cresceu num lar tudo desajustado e hoje você é uma pessoa formada. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que cresceram num lar tudo desregulado, desajustado, mas você não se perdeu. Por quê? Porque você encontrou o caminho, você encontrou Jesus, você fez a diferença. Entenda isso. Porque às vezes existem famílias que os filhos crescem, parece que numa família quase perfeita, que não existe perfeita, mas quase. Mas no meio da caminhada caiu fora. Né? Virou a cabeça, como diz por aí, né? Para não dar outros nomes. Então, não quer dizer. Então, Deus é bom, Deus é maravilhoso e Deus ama a família. Então, não perca a esperança. Se essa palavra está te servindo, é para te ajudar, te ter força. Se errou, Jesus, olha, eu errei, me perdoa, me ajuda a consertar. E consegue se consertar. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, né? Porque eu acredito né? Penso eu que é ruim quando assim, por exemplo, a Bíblia diz assim, se eu sei fazer o bem e não faço, eu erro, eu peco. Ou seja, você que sabe o caminho certo, mas está fazendo errado, vai ter consequência. Entendeu? Compreendeu ou não? É isso. É prática. Tem que ser um pouco mais prático. O próprio Jesus, em suas palavras, em Mateus capítulo 7, ele fala justamente de duas construções, de dois alicerces, não é? Ele fala muito bem. Um dos textos que eu gosto de ler é Mateus 7, a partir do verso 24. Ele fala justamente de duas estruturas, duas construções. Eu estava observando onde eu moro, no bairro que eu moro, tem um terreno ali vazio, grande, eu acredito que é de alguma construtora, e eu percebi que eles já estão ali, eu não sei falar porque eu não sou dessa área, mas eles já estão fazendo teste no terreno. Eles fazem umas perfurações, acho que para ver a profundidade, e eu assisti uma cena anteontem, estava vendo eles trabalharem esses dias atrás, hein? E quando vi, começou a sair água, um monte de água. Quer dizer, então eles estão fazendo ali o experimento no imóvel, no terreno, que certamente vai ser levantada ali uma construção grande, né? Então, olhando por esse lado, vem aqui à mente quando Jesus fala o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, essa é a palavra, a prática, entende? Ouve as palavras de Jesus, ouve os ensinamentos de Jesus e coloque em prática. Ele diz assim, eu vou compará-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha. Entendeu? Então, essa é a palavra, a prática. Você pode ter bons cursos, faculdades, pós-graduação, doutorado, você pode ter, isso é ótimo, maravilhoso, beleza. Mas o resultado não é apenas você se encher de conhecimento, é você colocar em prática aquilo ali para ajudar o próximo, para fazer algo bom, entendeu? E por tabela você também é autoajudado. É a prática. Compreende? Eu sempre falo aqui, e vale a pena repetir, às vezes tem pessoas que eu vou passar um final de semana em uma imersão para casais. Bacana, legal, maravilha. De vez em quando a gente é convidado para dar palestra para casais, a gente vai com muita alegria. Mas eu sempre digo o seguinte, não adianta você passar um final de semana recebendo um monte de informações, como ser um marido melhor, uma esposa melhor. Enfim, naquela área que você foi lá para aprender, vai ser bom, vai ser maravilhoso, né? Encontro de casais, palestra para casais, tudo isso é maravilhoso. Agora, se a pessoa vai, fica um final de semana e investe muitas vezes, às vezes tem que fazer um investimento financeiro, às vezes não, né? Mas pelo menos o tempo já é um investimento.
Aí você pegou um monte de informações ali, rolou até um I love you ali, né? Beleza, né? No casamento, no caso. E depois, na segundona, você volta a ser a mesma pessoa, traduzindo. Você não vai colocar em prática nada daquilo. O que vai adiantar, meu irmão? É só teoria. Então, essas palavras têm que ser falado mais no mundo inteiro, no Brasil inteiro, sabe? É isso aí, é prática. É prática. E não adianta espernear, é prática. Se não praticar, não acontece. É igual a lei da semeadura. A gente que quer colher, mas não planta nada, não vai colher nada. Em todas as áreas. Tem que ter prática. Tem que ter ação, tem que ter atitude certa. Não é? É isso, fé é ação, com convicção. Né? Então você tem que ter esse entendimento. Aí Jesus fala o seguinte: a casa que foi edificada sobre a rocha, porque ouviu os seus ensinamentos e colocou em prática, ele diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. O que a gente percebe? É aquilo que eu falei agora há pouco, em outras palavras. Você pode fazer tudo certo, mas a tempestade vai vir do mesmo jeito. Qual que é a diferença? Vai vir uma grande tempestade, mas você não vai perecer. A sua casa, a sua vida não vai cair. Sabe por quê? Porque a tua construção está firme, está sólida, está baseada, está uma fé, foi bem construída, entendeu? É isso. Então ele está dizendo, e desceu a chuva, correram rios. Isso aqui representa o quê? Os problemas. Representa as lutas. Representa as batalhas. Representa uma provação, um desafio, enfim, representa. Só que você vai terminar tudo isso, esse tempo de tempestade, de problemas, e você vai permanecer, você vai perceber que você saiu mais forte disso. Você está mais forte. Você está mais robusto com a sua fé. Porque você passou numa prova, você foi aprovado. Porque a tua construção é boa, ou seja, a tua vida está firmada nas verdades de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus veio justamente para salvar a família, para salvar os pecadores, para nos salvar. Aí Jesus fala: mas aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, traduzindo, não coloca em prática, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Construção sobre a areia. O que ele diz? Os mesmos problemas. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Isso se aplica no campo espiritual, na vida conjugal, na educação ou criação dos filhos, nos negócios, na empresa. Isso se aplica em qualquer área da vida. Começa no espiritual e vai descendo. Esse ensinamento que serve para todas as áreas. Mas lembrando que o início da nossa conversa foi o quê? Filhos, crianças, né? Entendeu? É isso. Às vezes você está pensando: meu Deus do céu, onde fui que eu errei? Será que eu mereço isso? Você já não pensou isso? Ou falou talvez? Graças a Deus, né? Que tem Deus, tem Jesus, tem a graça de Deus, tem a misericórdia do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, não é verdade? Agora, nós precisamos tomar jeito, né? Nós precisamos tomar jeito. Se Deus está falando, é porque Ele está dizendo: escuta aí. Isso aqui, quando Deus fala essas coisas com a gente, que às vezes são ensinamentos que a pessoa não dá nem glória a Deus e aleluia, porque de duas uma, ou ela está prestando muita atenção, ou ela está, epa, agora tá. Isso aqui está na palavra, Deus me deu essa graça de falar dessa maneira. Talvez outras pessoas que pregam também, talvez ensinam de outro jeito a mesma coisa, mas de formas diferentes. Entendeu? E se você está ouvindo esse ensinamento pela terceira vez, irmão, já é um grande sinal que você está precisando. Quando a gente começa a ouvir a mesma coisa, escuta uma coisa, depois outro fala a mesma coisa, e Deus está falando, então, né? Conta-se uma ilustração, não sei se vai combinar aqui, mas veio na minha cabeça agora, eu vou contar. Diz que tinha em alto mar, tinha um cidadão com um barquinho, e veio uma grande tempestade, e ele pediu socorro, eu preciso de socorro. De repente vem um barco um pouco maior,
e disse assim: fulano, estamos aqui, vamos jogar uma corda, viemos te ajudar. E ele falava: não, eu estou orando para Deus mandar um livramento. O pessoal foi embora. De repente veio um outro barco um pouco maior, fez a mesma coisa. O cara: obrigado, mas eu estou orando para Deus dar um livramento. De repente vem uma grande onda e o camarada morreu. Isso aqui é uma ilustração, tá? Só para você entender. Aí diz que quando ele chegou no céu, ele falou: Deus, te servia tanto lá na terra, com tanta alegria, mas eu estava em alto mar, uma grande tempestade, e eu pedindo para o Senhor nos dar livramento, e não aconteceu. Aí diz a ilustração: mas eu enviei um barco para te salvar, você não quis. O primeiro já era para você embarcar naquela. Eu enviei um segundo, e teve até um terceiro. Então, às vezes, as pessoas elas começam a escutar alguns ensinamentos que é de Deus e é importante, mas elas não tomam atitude de melhorar. Aí passa um ano, dali um ano, e escuta a mesma coisa e ele não tomou atitude para consertar a rota dele. Porque às vezes a gente pega uma rota, um caminho, né, certo? E de repente na caminhada tem as distrações, né? Tem algumas distrações, e distrações é perigoso, né? Principalmente para o motorista, para quem está dirigindo, né? Cuidado com as distrações. Na vida é assim, né? Às vezes as distrações. Quando você coloca no GPS, tem vários aplicativos aí de... Você quer ir num lugar, você programa ali, ele te dá o endereço certinho, né? Não vou falar nomes aqui, mas você sabe o que eu estou falando. E eu já tive essa experiência de você vai seguindo certinho o comando ali, você vai chegar no final lá, vai dar tudo certo. Se o teu aplicativo, se tudo ali está atualizado, né? Vai chegar. Mas eu já tive vezes de eu pegar uma rua errada, ele sempre quando está chegando, aí ele fala, vira para a direita, né? E eu lembro que uma vez eu peguei e entrei antes. Era para a direita, só que uma rua antes, né? Aí o que acontece o negócio? Ele reprograma tudo de novo para você acertar o teu destino. Entendeu? Então essas reflexões é para você fazer consertar o seu destino. Entendeu? Às vezes você saiu do foco. Saiu daquilo que Deus tem para você. Então é necessário, esses tipos de palavras aqui é para você pensar, para você raciocinar, né? Hoje muitas pessoas, milhões de pessoas, elas não querem mais pensar. É a era do Google, né? Eles colocam no Google, já quer a resposta pronta, já quer a receita pronta, já quer tudo prontinho, e nem tudo vem tudo prontinho. É você que está construindo algo, entendeu? Então isso aqui é muito bacana, isso aqui é muito legal. A questão família, a questão da sua vida como um todo. Eu encerro as minhas palavras aqui dizendo o seguinte: que Deus abençoe a minha e a sua família, que Deus abençoe as nossas famílias e que Deus nos ajude a acertar a rota. Assim, em alguma área da nossa vida nós de repente estamos fora, né? Eu não estou nem falando fora do caminho de Jesus, não estou falando de salvação, estou falando talvez de uma rota que Deus está falando, puxa, não é aí que eu quero, é para cá, entendeu? Então que seja uma manhã de restauração, é uma semana muito reflexiva, aliás, é uma semana muito importante, não só esta, mas essa, né? Porque é uma semana que a gente celebra quando Jesus, então, ele dá a sua vida, ele morre, né? Ele sofre por causa dos nossos pecados, ele veio para isso, né? E ele, então, naquele sofrimento, até ele ser crucificado, ele levou sobre si nossas doenças, enfermidades, nossos pecados, né? Então, ali ele morre é crucificado ali diante de dois ladrões, né? Diz a Bíblia, né? Que Jesus estava no meio, na cruz do meio, e do lado da direita e da esquerda, dois homens, ladrões, bandidos, e estava ali porque merecia estar ali. E Jesus não merecia, mas ele estava ali porque ele levou os nossos pecados, nossos erros, né, sobre si. E justamente ele veio para nos salvar. E veja bem, e do lado de Jesus, ali, na hora que ele foi crucificado, tinha dois homens. Eles mereciam estar ali. E você sabe, se você conhece essa história bíblica, que esse fato ocorreu e um dos ladrões disse assim: se o Senhor é o Filho de Deus, então nos tira daqui. Ou seja, um deles não reconheceu o seu estado miserável. Ainda quis empinar o nariz. Pra você entender a linguagem aqui, né?
que se fazer de que ter direitos e tudo mais e questiona assim, o seu filho de Deus, então tira a gente dessa aqui. Salva a gente, tira a gente dessa aqui. O outro disse assim, amigo, nós dois estamos aqui porque a gente merece, né? A gente fez tudo errado, então a gente está aqui, mas esse aí não, esse aí é inocente. E o outro falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso aqui é o retrato da humanidade. Tem os que creem, tem os que não creem. Tem os que obedecem, os que não obedecem. Tem aqueles que são humildes e reconhecem que precisa de Jesus, e tem os orgulhosos e acham que ele sozinho resolve tudo e que Deus não é interessante. Pensa nisso. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Momento da oração. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradeço por mais uma manhã de vida. Obrigado, Senhor, por esta manhã profética, por esta manhã de milagres, de maravilhas. Obrigado pelo ar que respiramos e pela liberdade que estamos tendo de levar fé e esperança às famílias. Ó Deus, neste momento tão importante, quando recebemos orientações da Tua Palavra para uma vida melhor, eu peço agora a bênção para todos os pais que me ouvem. Esta mãe ou este pai que está aflito, aflita, porque está tendo alguns problemas familiares com os filhos, alguns problemas até que a pessoa não entende, não compreende. Ó Deus Todo-Poderoso, pedimos agora seja amanhã de uma grande libertação, seja para os filhos dos ouvintes, que também servem ao Senhor, e seja para os filhos dos ouvintes que talvez não tenham ainda o conhecimento das verdades da Tua Palavra, mas aqui estamos neste momento para ser intercessores, ou seja, pedir a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus, em prol de todas as famílias que estão nos ouvindo agora. Este pai, esta mãe, que está pedindo socorro, que está pedindo oração, que está pedindo que o Senhor venha intervir para libertar, para salvar, para restaurar a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, a sua família. Meu Deus, que a Tua graça, favor e misericórdia seja sobre nós, sobre todos que estão recebendo com alegria os ensinamentos de hoje e ouvindo esta oração da fé. Abençoa os amados jovens, os adolescentes, os juniores, as crianças, essas pessoas amadas, essas pessoas, filhos e filhas que nasceram em uma família e certamente todos quando nasceram, o seu pai, a sua mãe, quando viu aquela criança, ela disse, essa criança é linda. E o Senhor sabe que todos nós que já tivemos essa experiência de ter o primeiro filho, a primeira filha, ou os filhos, quando eles nascem, mesmo ali naquele momento quando ele nasce, todo pai e mãe, ele acha o filho mais lindo do mundo, é a filha mais linda do mundo. E todo pai, toda mãe, acredito eu, Senhor, uma pessoa normal, ela quer o quê? Ela quer o bem do seu filho. Ela quer o bem da sua filha, que eles cresçam saudáveis, que eles cresçam com saúde física, mental, emocional, espiritual. Se é uma família cristã, eles querem também que eles tenham um novo nascimento e tenham uma experiência contigo. Porque o Senhor próprio diz, Jesus, o Senhor também nos ensina que nós, quando um filho, uma filha pede algo, a gente vai buscar dar o que pode. E o Senhor Jesus diz que se a gente é mau, a gente não é perfeito, e um filho ou uma filha pede algo, a gente busca dar àquela pessoa. Imagina o Senhor Deus Pai, que não dará a nós também o Espírito Santo, não dará a nós também a bênção. Então, Senhor, eu me uno agora, como teu filho, teu servo, e como um pai que sou também. Me uno com os pais que me ouvem. Esta mulher, esta mãe, este homem, esta família, também o avô,
Quantos avós têm ajudado também, talvez na ausência de um pai, de uma mãe, talvez pela morte, por algum fator que aconteceu, de repente o vô que está criando esse filho. Ó Deus, dê a todos graça, força, ânimo. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, nesta manhã da família, todos os pedidos que chegaram no momento, ou aqueles que ainda vão chegar, ou mesmo que não vão chegar ao pedido, porque a pessoa não tem talvez condições de enviar para nós o seu pedido de oração, mas está orando lá na sua casa. Alguns parece que eu estou até vendo, se ajoelharam para orar com a gente, pedindo socorro, pedindo misericórdia. Então eu creio, Pai, que esta é uma manhã de grande salvação, de grande libertação, de grande restauração da família, a começar com os pais, com os jovens, os adolescentes, as crianças, ou seja, a família como um todo. Sim, Pai, pedimos a bênção do Senhor Jesus sobre a querida família que nos ouve. Libera o teu favor, libera a unção. Senhor, visita cada casa, os quartos, abençoa os quartos onde dorme este casal, onde dorme esse filho do casal, essa filha, essa pessoa que tem ali o seu quarto. Senhor, faz uma limpeza, uma purificação. Se há algo ali dentro, se há algo errado, se há algo do inimigo, ou quem sabe se tem ali dentro daquele quarto um objeto, uma roupa, alguma coisa, talvez que essa pessoa ganhou de presente, talvez uma peça íntima que ela ganhou e foi oferecido a Satanás, foi oferecido a uma obra maligna. Nós queremos neste momento quebrar agora em o nome de Jesus toda obra de Satanás, toda obra de encantação, encantamento de Satanás. Eu repreendo agora, expulsamos agora em o nome de Jesus. Se há algo do mal neste lugar, vai sair dentro da casa, do quarto, da sala, do banheiro, ou dentro dessa loja, dessa empresa, ou de onde essa pessoa me escuta agora, que esse mal bata em retirada em o nome de Jesus de Nazaré, e que a paz reine neste lar, a paz, a alegria e a harmonia. Oramos e abençoamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a todos que nos ouvem, e aonde chegar essa oração, esse ensinamento, chegue ali salvação, libertação, cura e restauração. Abençoa a água que nós separamos, que seja um remédio espiritual após a oração, a caneta também para assinarmos bons documentos e negócios, como também os agentes de Deus, todos aqueles que semeiam no nosso ministério, para que possamos continuar firmes na fé, também semeando a tua palavra aqui e em qualquer parte que o Senhor nos levar. Libera uma unção de grande prosperidade aos colaboradores financeiros do nosso ministério, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.